Olá, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e hoje falando sobre o tema oração. Especialmente o nosso tema é Meu Lugar Secreto. Mais uma vez quero recorrer ao texto que tem sido a base da nossa reflexão desde o domingo passado e o texto está registrado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6 e diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Esse texto é tremendo. Apesar de simples, conhecido, nos faz uma recomendação fantástica. Já tenho dito desde o domingo passado de que o poder que nós precisamos para a vida pública começa no poder que adquirimos nessa vida privada de oração. É no quarto, de portas fechadas, no tempo de intimidade com Deus, numa busca incessante pelo Senhor, no secreto do nosso quarto, é que iremos nos fortalecer para enfrentarmos a vida pública. Lá fora desse quarto, iremos enfrentar embates financeiros, no trabalho, situações de relacionamento, perdas, frustrações, traições, perseguições, calúnias, enfim. Iremos entrar em batalha, estaremos em guerra, mas é a oração, aquilo que vai nos fortalecer. Assim que sairmos desse lugar secreto, do nosso quarto de oração, iremos enfrentar esse mundo e permaneceremos de pé. Existe uma frase, e essa frase ela é perfeita, é uma frase de Max Lucado, que ele diz o seguinte: o propósito da oração não é mudar Deus, mas a nós. Vez e outra nós começamos a perceber que muitas pessoas, mesmo entrando nesse secreto da oração, fechando a porta, orando, buscando a Deus, estão numa tentativa de mudar Deus pela oração. Como que quase forçando a barra, quase que tentando convencer a Deus de uma opinião contrária, quase tentando forçar a Deus a agir de um modo em que ele não gostaria de agir e que biblicamente ele não diz que deveria ser esse o caminho. A oração não é para converter Deus, a oração não é para mudar Deus, a oração não é para manipular Deus, não é para mexer com Deus, a oração é para moldar e mudar a nós mesmos. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais mudamos a nós mesmos. Eu estava dizendo, num outro momento, a partir da frase de um pensamento de C.H. Told, que ele diz o seguinte, que a oração é o divino dentro de nós, buscando o divino sobre nós. A oração não é intrínseca ao homem. Nós não nascemos com esse desejo de orar. Nós não nascemos com esse desejo de buscar o divino, de buscar Deus, não. Na verdade, é milagre de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, nos atraiu com o seu amor eterno, com a sua benignidade, nos envolveu com seus laços de amor. E nos amando primeiro, Ele plantou no nosso coração sede e fome, não só de justiça, mas de, sobretudo, da presença dEle. Então, por isso que a C.H. Told vai dizer que a oração é o divino dentro de nós. É Deus dentro de nós nos movendo a orar e a buscar o divino sobre nós. Ou seja, para que a ação do céu, a ação sobrenatural de Deus venha sobre nós. Em outras palavras, humanamente falando, nós não vamos ou não desejaremos orar. A oração por si só já é um milagre por natureza. O desejo de buscar a Deus já é um milagre. E é importante nós entendermos da nossa necessidade desse divino sobre nós, de Deus agindo sobre a nossa vida, de Deus fazendo uma obra sobre a nossa vida. Como diz o Mike Murdock, algo tremendo. Olha só o que diz essa frase de Mike Murdock sobre a oração. A oração é o melhor antídoto para o desespero. Nossa maior necessidade não é autoajuda, mas ajuda do alto. Olha que coisa tremenda. A nossa maior necessidade não é de autoajuda, mas de ajuda do alto. Nós não temos respostas para nós mesmos. Talvez tenhamos para aquilo que é mais trivial, passageiro, aquilo que é mais, de repente, superficial na vida, mas aquilo que mais nos incomoda, aquilo que é mais profundo, aquilo que é mais relevante, aquilo que se apresenta como sendo uma grande necessidade da nossa alma, nós não podemos produzir nenhum tipo de resposta. A nossa maior necessidade não é de autoajuda, mas de ajuda do alto. É por isso que eu preciso buscar a Deus em oração.
Eu preciso entender que esse Deus do secreto, esse Deus do quarto fechado, da porta fechada, esse Deus em que eu busco em oração secretamente, tem um desejo de agir e recompensar a nossa vida. Mas é preciso sair desse trono. Infelizmente, o ser humano, em especial nos últimos anos, tem se assentado no trono. O movimento humanista nada mais é, de forma bem grosseira, é claro, é mais do que isso, mas de forma grosseira, é o homem no centro, achando, acreditando ter resposta para tudo e para todos, inclusive para si mesmo. Nós não temos resposta para nada. Primeiro que o futuro não nos pertence, mal damos conta de entender o nosso passado, estamos pelejando para dar conta de entender minimamente o nosso presente. Mas aquele que diz sobre nós, aquele que ordena sobre nós o reino dele, esse Deus conhece o caminho, ele sabe o que vem depois da curva, ele conhece esse labirinto chamado vida, ele pode nos apontar um caminho. Por isso precisamos aprender a buscar mais a Deus. Quanta gente buscando saída aqui e acolá, batendo em muitas portas, até buscando socorro em pessoas idôneas, sérias e até bem intencionadas, mas não dobram os joelhos e não buscam a Deus. É quando eu sou capaz de dobrar os meus joelhos e buscar a Deus, é que verdadeiramente encontrarei resposta para mim. Esse meu lugar secreto, chamado oração, precisa ser tomado como algo relevante, sério. E temos que ter disciplina, a oração envolve disciplina. Não adianta você achar que espontaneamente o desejo de orar vai aparecer, não. Está muito mais ligado à disciplina, à decisão, à postura que assumimos diante de Deus em buscá-lo em oração. Há uma frase de Victor Hugo que ele diz assim: há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Quando eu li essa frase pela primeira vez, eu me recordei de Ana. Ana, em lágrimas, chorando no templo e sendo mal interpretada. O profeta olhou para ela e disse: essa mulher está bêbada. Atribuiu aquele momento dela como um momento de desequilíbrio. Disse: essa mulher bebeu demais. Na verdade, a dor de Ana por não poder ter filhos era tão profunda que ela mal conseguia pronunciar palavras. Ela balbuciava. Ela chorava, ela pranteava, mas não conseguia expressar palavras que pudessem ser compreendidas audivelmente. E de repente, olhando para aquela cena, o profeta diz: olha, essa mulher está completamente embriagada. Mas Deus a interpretou de um jeito correto. Deus percebeu o que é que estava por trás daquele lamento, daquele choro, o que estava por trás daquele burbúrio. A falta de palavras não incomoda Deus. Vez e outra, nós não teremos palavras para dizer nada para Deus. E nem saberemos como nos expressarmos, ou nem conseguiremos, dada a angústia, a dor. Mas ainda assim, busca a Deus, porque há pensamentos que são orações. Olha que coisa tremenda. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a nossa alma estará de joelhos. Então, esteja de joelhos diante de Deus. Necessariamente você é colocado diante de uma cena, e eu fui apresentando aqui Mateus 6,6, que é uma recomendação bíblica de entrar no quarto, fechar a porta, mas há momentos em que você vai estar num outro lugar, num outro ambiente, e ainda assim sua alma estará de joelhos. O seu pensamento ou os seus pensamentos serão oração para Deus. Se curve diante dele, busque a Deus, permita-se ser tocado por essa necessidade chamada oração. Ela muda a nossa vida. Ela muda a nossa história, ela modifica a nossa leitura, a leitura que fazemos de nós mesmos, das pessoas, ela altera resultados. A oração não deve ser vista de forma mística, como alguns a constroem, mas ela é percebida biblicamente como um caminho de intimidade. Quanto mais íntimo de Deus eu me torno, mais favorável será a ação de Deus sobre a minha vida, e isso se repete a sua vida, a vida de cada pessoa, na busca pela oração. Em muitos momentos, nós acreditamos que nem estamos sabendo como orar. Ana não estava expressando direito. A dor era muito grande, mas ainda que você julgue não saber orar, julgue não ter palavras para dizer nada para Deus, ainda assim, abra seu coração, rasga seu coração, abra sua boca e expresse suas necessidades diante de Deus em oração. Quero terminar esse momento também citando uma frase
E essa frase também é de Max Lucado, que diz o seguinte: o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Escute, o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Talvez você se julgue fraco, incapaz, incompetente, talvez se julgue não espiritual, não sei qual o julgamento que você faz de você mesmo. Mas olha, o poder da oração nada tem a ver com você, o poder da oração tem a ver com quem Deus é. Vou repetir a frase dele, Max Lucado: o poder da oração não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Deus é perfeito e o Deus que ouve orações no seu perfeito poder, na sua perfeita graça, na sua plenitude em amar, há de nos responder segundo as nossas necessidades. E Ele nos conhece, Ele te conhece. Portanto, ore, abra sua boca, rasgue o seu coração, aprecie esse momento como um tempo precioso de intimidade com Deus. Não abra mão. A oração muda a nossa história, muda a sua história, muda a minha história. Vale a pena orar. Busque a Deus incessantemente. Diz a palavra, orai sem cessar. Continue frequentando esse lugar secreto chamado oração e dias melhores virão. Deus abençoe sua vida e te ajude não somente a compreender, mas a praticar a experiência tremenda de uma vida de oração. Amém.